Oi, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula. Essa é uma aula curtinha, porém muito importante, tá? Nós vamos comentar alguns pontos importantes aqui sobre gasto energético, final de semana, como que isso impacta na nossa dieta, tá legal? E nos nossos resultados também. E eu quero começar essa aula com uma pergunta bastante intrigante, né? Por que nós engordamos? Né? Que coisa, né? Por que a gente está engordando? Né? O que a gente faz que a gente está engordando? Se a gente faz dieta, né? Faço dieta certinho, eu treino, mas eu não consigo emagrecer. O que será que está acontecendo? Vamos descobrir? Olha só, tudo se baseia no gasto energético, tá? Pessoal, uma aspas aqui. Quando se trata de obesidade, tá? Não é só isso daqui que importa, tá legal? Tem muitos outros fatores envolvidos. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar de calorias. Nós vamos falar de balanço energético, tá? O que a gente come, o que a gente gasta e a matemática da situação aqui, tá legal? O que é o balanço energético? É justamente a diferença entre o que a gente come e o que a gente gasta em calorias, tá? Então, aqui a gente tem representado duas situações. A primeira, onde o nosso consumo energético é maior do que o nosso gasto, né? Então, a gente come mais do que a gente precisa, e isso leva a um excesso de calorias e a gente armazena, leva ao ganho de peso, né? A gente viu isso bem na última aula. E aqui uma situação inversa, onde o nosso gasto de calorias ele é maior, né? Então, essa pessoa aqui está gastando mais energia e consumindo menos energia. Então, o que está faltando aqui para equilibrar a balança é retirado lá do tecido adiposo e, com isso, a pessoa perde peso, né? Então, balanço energético é isso, é a diferença entre o que a gente come e o que a gente gasta. Se a gente mantém os dois iguais, a gente mantém o nosso peso. Se a gente come mais, ingere menos, a gente ganha peso. E se a gente come menos e gasta mais, a gente perde peso, tá? É simples. Mas o que está acontecendo? Para a gente entender, a gente precisa saber o que é o gasto energético, né? Eu já falei, dei uma pincelada nisso daqui, inclusive para quem assistiu às aulas lá dos 4 passos para emagrecer sem se restringir, né? Vamos falar aqui de novo. O gasto energético total, pessoal, é a quantidade de calorias que a gente gasta ao longo do dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E o sono gasta caloria também, a gente gasta caloria dormindo, tá? E quando a gente tem esse gasto energético total, isso determina a quantidade de calorias que a gente precisa ingerir para manter o nosso peso do jeito que a gente está hoje, tá? Esse gasto energético, ele é dividido em duas partes, tá? O primeiro é denominado de gasto energético de repouso. O que é isso? É onde a gente tem a taxa metabólica de repouso ou a taxa metabólica basal. Isso daqui é a quantidade de calorias que a gente precisa ingerir, né? A quantidade mínima de calorias que a gente precisa ingerir no dia para poder manter as nossas funções biológicas, o nosso organismo funcionando, tá? E isso corresponde à maior parte do nosso gasto, tá? Pode ser de 60% a 70% do nosso gasto energético total é aqui do gasto energético de repouso, tá? Ou seja, descansar, dormir, gasta caloria e gasta muita caloria, tá? Aqui a importância de uma boa noite de sono e do descanso, tá legal? Então, nós temos aqui a taxa de repouso, essa a gente não tem como mexer, tá? Na verdade, a gente acaba atrapalhando ela e a gente vai ver no próximo slide, tá? E nós temos o gasto energético das outras atividades, né? Aqui a gente pode citar 3 formas de gasto energético. O primeiro, das atividades rotineiras, que representa de 15% a 50% dessa metade aqui. Gente, a variação é muito grande, não é? Por que varia tanto? Justamente porque depende de quão ativo você é ao longo do dia, né? Se você é uma pessoa mais ativa, se seu trabalho é um trabalho mais braçal, é um trabalho que você tem que andar muito, né? Subir, descer escada, que você gasta muita energia, o seu gasto dessas atividades aqui vai ser maior. Agora, se o seu gasto é pouco, se o seu trabalho, você trabalha sentada, você anda de carro todo para lá e para cá, não tem um gasto energético de deslocamento, vamos dizer assim, muito elevado, ele vai ser menor, você vai gastar menos energia ao longo do dia com relação a essa termogênese da atividade rotineira, tá? Uma outra também importante é a termogênese induzida pelo exercício físico, né? Então, isso todo mundo sabe que fazer exercício gasta caloria, né?
Então, isso pode representar aí de 15% a 30%, dependendo do tipo de exercício que você faz, né, da, da intensidade, da frequência, né, que você faz. Isso aqui o Matheus vai falar muito melhor disso aqui com vocês, tá? A minha parte aqui é da alimentação, vocês sabem. E a gente tem também, olha só que interessante, a termogênese induzida pelo alimento. O que é isso, Rafa? Alimento gasta caloria? Gasta, e mais do que vocês imaginam. Olha aqui, pode representar até 15% do seu gasto energético, tá? Quando a gente come, pessoal, o nosso organismo ele precisa metabolizar tudo que a gente está comendo, né? Então, há um gasto de calorias, sim, quando a gente come, né? E a gente vai entender melhor ao longo do curso como potencializar esse gasto energético do alimento, tá legal? Agora, nós temos um problema, tá? A nossa situação atual, ela é totalmente favorável para um gasto energético total, ó, reduzido, tá? Por quê? Pessoal, primeiro ponto, não menos importante, tá? O gasto energético de repouso, que é aquele que a gente menos tem influência, né, que menos a gente pode mexer, ele é alterado por algo muito importante, tá? Dentre as situações em que ocorre a redução desse gasto, né? Quando a gente fala, meu metabolismo é lento. Metabolismo lento quer dizer que ele gasta pouca caloria, ele precisa de menos energia para sobreviver, tá? O que que leva a gente a ter um metabolismo lento, tá? Dieta restritiva. O que que acontece? Isso é muito importante. Eu vou gastar um tempinho aqui porque é extremamente importante. Quando a gente priva o nosso corpo de energia, tá? Quando a gente passa muito tempo em restrição calórica, comendo menos do que a gente precisa, tá? O nosso corpo, ele é muito inteligente e ele entra em um processo adaptativo, tá? Isso chama termogênese adaptativa. Por que que ele faz isso? Imagina só, se a gente precisa, seu metabolismo ele precisa de 2.000 calorias para se manter, né? E você fica ingerindo ali 1.500 por um tempo muito grande, você vai perder gordura, obviamente. Mas vai chegar um ponto que ele vai ligar um sinal de alerta, né? Ele vai falar assim, opa, peraí, tá errado isso daqui. Ela só tá ingerindo 1.500 calorias, eu preciso de 2.000, já perdeu um tanto da gordura que eu tinha aqui de reserva. Gordura é segurança, é reserva para o seu metabolismo, tá? Ele vai pensar assim, ó, eu vou dar uma freada nisso daqui, né? Não pode, porque senão eu vou morrer. Né? Então, o que, que ele faz? Ele vai lá e liga a chavinha da termogênese adaptativa. Ele reduz a taxa metabólica basal, ou seja, ele passa a necessitar de menos para fazer o mínimo. Tá? Com isso, a gente para de perder peso e precisa, querendo ou não, ingerir cada vez menos calorias. Né? Porque você já ensinou o seu organismo a viver com menos calorias. Tá? Então, dieta restritiva, muito restrita, tá? Em calorias ou em carboidratos por longos períodos, ela causa essa adaptação, né? Essa redução da taxa metabólica basal, parando o emagrecimento, é o que a gente chama do tal do efeito platô, ou também outra consequência é que, como você ensina o seu metabolismo a viver com menos calorias, quando você sai da dieta restritiva e passa a comer mais, mesmo que esse mais seja um pouco a mais do que você estava acostumado, isso já é o suficiente para o seu organismo guardar isso como gordura, tá? Porque ele já não precisa mais desse tanto de calorias, você já ensinou ele a viver com pouco, tá? Então, a dieta restritiva faz com que isso aconteça de forma mais rápida, tá? Bem mais rápida, e o emagrecimento, ele também leva a isso, tá? Então, isso, infelizmente, isso acontece, principalmente para as pessoas que são obesas, né, que perdem uma grande quantidade de peso, isso acontece. Isso é muito frequente, por exemplo, em quem faz cirurgia bariátrica, né, ou quem perde muito peso, acaba sofrendo com essa termogênese adaptativa aí, mas tem como a gente contornar, tá? Leva tempo, mas tem solução, tá legal? Então, fiquem atentos nisso. Outra forma em que o gasto energético é prejudicado é com relação às nossas atividades rotineiras, né? O nosso estilo de vida hoje, ele está propício a gente gastar menos energia, né? Comparado antigamente, né? Hoje nós gastamos muito menos energia. Cada vez mais a gente trabalha mais sentado, a gente é mais sedentário, né? A gente usa carro para ir para todo lugar, né? Então, assim, o nosso gasto energético com atividades do dia a dia, ele é extremamente baixo, né? Para a grande maioria das pessoas, né?
E com relação à termogênese induzida pelo exercício, também a gente tem um índice elevadíssimo de sedentarismo, né? A gente sabe que isso prevalece, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? E mesmo assim, às vezes as pessoas que fazem atividade física conseguem fazer 2, 3 vezes na semana, o que é excelente, né? Mas mesmo assim, por conta das atividades rotineiras ter um gasto energético muito baixo, às vezes isso ainda é pouco, né, para poder compensar esse gasto calórico aí, tá? Então é algo que a gente tem que pensar também no exercício como forma de compensar esse gasto energético da rotina mesmo que a gente perdeu, né? Então o exercício ele se torna importante aí por vários motivos, tá? Matheus provavelmente vai falar disso daí com vocês, mas é interessante que vocês tenham em mente isso, tá? E a termogênese induzida pelo alimento também, né? Que muitas vezes ela é prejudicada tanto pela dieta restrita, né? Quando a gente tem uma baixa ingestão alimentar, consequentemente nosso organismo vai precisar de menos energia para poder metabolizar o que você está comendo, porque é pouco, né? Mas também uma baixa ingestão de fibras e baixa ingestão de proteínas também reduzem. A gente deixa esse valor aqui mais para parte de baixo, tá? Mais para o limite inferior, tá legal? Então, é interessante, é importante a gente entender isso, né? Que é o nosso estilo de vida, né? Lembra que a gente falou de mudança, né? Aqui a gente já pode começar a fazer algumas mudanças significativas que vão ajudar muito a gente a emagrecer e a manter o peso perdido, tá? Principalmente aqui, ó, onde a gente tem uma contribuição mais significativa, né? Aumentar o nosso gasto energético das atividades rotineiras, passar a andar mais a pé, né, subir escada em vez de pegar o elevador, né, ser mais ativo durante o dia. Isso é muito importante e contribui muito para o sucesso, para os seus resultados, tá legal? Olha só, qual que é o problema disso? Né? A gente tem um gasto energético baixo devido à situação em que a gente vive, né? O nosso estilo de vida levou a isso para a grande maioria das pessoas, né? E isso, consequentemente, já faz com que a gente tenha uma necessidade energética menor. O que é isso? A gente precisa já comer menos calorias, né, do que antigamente. O pessoal fala, ah, mas a dieta dos meus avós era isso, comia aquilo. Sim, mas e o gasto energético deles? Como é que era? Né? Tinha carro? Eles trabalhavam sentado? Não, a galera trabalhava na roça, tinha que andar para lá e para cá. Então, o gasto energético era muito alto, né? Pega, ó, vou fazer uma analogia aqui. Pega um pedreiro, né? Compara um pedreiro comigo, por exemplo, que trabalho aqui atendendo sentada 9, 10 horas por dia, né? Vê a diferença de gasto energético, né? Mesmo que a gente não queira perder peso, a quantidade de comida que eu mereço, o que eu preciso comer, é infinitamente menor do que a dele, que está lá trabalhando o dia todo, pegando peso, subindo e descendo andaime, entende? Então, sim, se o nosso gasto energético ele é baixo, a gente tem que comer menos, senão a conta não fecha, tá? Isso é muito importante. Qual que é a solução, então, que a gente tem para poder consertar isso? A gente tem ou que aumentar o gasto energético, né, de certa forma, manter ou reduzir a ingestão calórica, né, a quantas calorias a gente come. Isso daqui nós vamos ver em uma das próximas aulas, onde a gente vai fazer o cálculo da dieta, tá? A gente vai calcular quantas calorias a gente precisa e a gente vai esmiuçar melhor isso daqui, tá? Por quê? Porque a gente precisa aumentar o gasto energético. Por que que ele é importante? Vocês já devem ter deduzido. Por quê? Se a gente aumenta o gasto, a gente, consequentemente, pode comer mais, né? Que a gente não fica em desbalanço, né? Ou, pensando em um processo de emagrecimento, se a gente aumenta o gasto energético, a gente consegue aumentar o déficit calórico, né? Ou seja, quantas calorias vão faltar para aquele gasto energético total. Então, aumenta a quantidade de calorias que o seu metabolismo vai ter que fazer, porque você não está ingerindo, né? Então, isso leva a uma perda de gordura, porque é a gordura que é utilizada para fazer essa energia, tá? Então, a gente tem essas duas situações aqui, no qual é viável e importante aumentar o gasto energético, tá? Principalmente por meio da atividade física e das atividades rotineiras que a gente viu, tá legal? Mas a gente vai falar disso aqui mais pra frente também. Agora, um problema muito sério, né? Eu até dei esse exemplo aqui também para o pessoal que assistiu às aulas dos 4 passos. É um problema muito sério, por quê? E qual é esse problema, né? É vocês, né, a gente não saber qual é o valor calórico dos alimentos que a gente está ingerindo e qual impacto isso tem na nossa dieta,
né? Gente, todo alimento tem caloria, tá? Então, vou colocar aqui para vocês uma situação hipotética, mas que é muito comum, tá? Eu vejo muito isso aqui no consultório, isso acontece muito, e é algo que a gente deve criar uma luzinha de alerta, tá? Olha só, se a gente for comer toda semana, né? Mesmo que sejam em dias espaçados, um açaí, vamos tomar lá 6 cervejas, tá? Long neck. Com ela a gente come um pouquinho de batatinha frita, né? Tirar gosto. E, sei lá, um dia a gente foi pra balada e comeu um sanduíche, né? Ou domingo à noite, que é o dia do sanduíche ou da pizza, né? Então, o que que acontece? Se a gente ingerir esses alimentos todos, né, durante uma semana, no final da semana a gente vai ter ingerido quase 2.500 calorias, né? Beleza. Se a gente multiplicar isso no mês, a gente faz isso toda semana. Então, vezes 4, são quase 10.000 calorias que a gente está ingerindo só desses 4 alimentos aqui, tá? Vamos supor que a gente faz dieta direitinho, né? Você faz a dieta certinho, você já come durante o dia a sua necessidade calórica, tá? Tudo que você precisa, você come. Só que isso daqui acaba entrando como um superávit, né? Como um a mais, um bônus, vamos dizer assim. E essas calorias aqui na semana ficam em excesso, tá? No seu dia. O que que acontece? Isso vai levar você a ganhar peso. Por quê? Quando você tem um superávit de 8.000 calorias, ou seja, quando você come 8.000 calorias a mais do que você precisa, isso já leva a um ganho de 1 quilo de gordura. Olha só, é duro escutar isso, né? Então vamos pensar, se você ganha 1 quilo por mês, comendo 4 alimentos, em um ano é o suficiente para você engordar 12 quilos, né? Olha só, tendo isso daqui toda semana presente no seu dia a dia, né? Com um superávit calórico, tá? Pensando que você não compensa essas calorias aqui, tá? Então, é importante saber que tudo que a gente come tem caloria e isso impacta na nossa dieta, tá? Tem como compensar isso? Tem. Olha só, para você perder na semana essas 2.500 calorias, para deixar tudo igual, né? Vamos dizer assim, isso não ficar em excesso e não te levar a ganhar peso, você tem que correr 4 horas e meia praticamente, né? Ou no mês você acumular aí 17 horas de corrida, né? É injusto, né? A quantidade do exercício para o alimento, né? Mas é importante, é algo que vocês têm que tomar consciência, né? Do impacto disso na dieta de vocês. Não estou falando que não dá para colocar esse tipo de alimento aqui na dieta. Dá, a gente vai ver isso mais para frente, tá? O pessoal que fez as aulas dos 4 passos viu que dá para fazer isso, né, com pequenas mudanças. Vou falar disso para vocês em uma das próximas aulas, tá? Mas vocês têm que entender o impacto disso, né, e que esse tanto de caloria depende de um tanto de exercício para poder gastar, tá bom? E a cereja do bolo, vamos dizer assim, né, é o tal do final de semana, né, gente? Final de semana é muito fácil a gente estragar a dieta da semana toda em 1 ou 2 dias do final de semana, tá? Por quê? Geralmente, os alimentos que a gente consome no final de semana, eles são muito calóricos e muitas vezes em grande quantidade, né? Se a gente for pensar em cerveja, por exemplo, é fácil a gente beber 4, 5, 6, 10 latinhas de cerveja ao longo do fim de semana, né? Uma latinha de cerveja tem 150 calorias, né? Tem que entender isso, que tudo tem caloria, tudo vai ser contabilizado, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu vou explicar para vocês que a gente fez lá as contas e a gente viu que para você perder peso, você precisa ingerir 2.000 calorias no dia, tá? Aí você vai lá certinho, né? Segunda, terça, quarta, quinta, certinho, 100% na dieta, exercício, tudo show de bola. Chegou sexta-feira, sextou, né? Sextou e foi direito até ali no lanche da tarde. Aí já saiu pro happy hour, já tomou uma cervejinha, aí deu aquela fome, passou lá na pizzaria e tal, pá. Em vez de comer 2.000, foi para 3.800 calorias. Chegou no sábado, te convidaram para um churrasquinho, né? Tomou mais uma cervejinha e tinha uma sobremesa. Foi lá de novo, 3.800 a mais, né? E no domingo, acordou tarde, né? Pulou o café da manhã, mas teve a pizza lá da noite, teve a sobremesa da casa da avó e tal, né? Já chutei o pau da barraca sexta e sábado, né? Hoje é domingo, amanhã é segunda, eu começo a dieta de novo, né? Aí, pá, 3.200 no domingo. O que que acontece? Se a gente somar todos os dias da semana, de segunda a domingo,
A sua ingestão média diária não foi de 2.000, foi de 2.700, tá? Entendeu? Como o final de semana praticamente anulou a sua semana toda, né? Tudo que você deu duro ali da dieta, né? Todos os nãos que você falou, talvez, o suor da academia, o cardio que você não gosta e fez, né? Foi perdido no final de semana. Então, nessa situação aqui, tem dois destinos, duas possibilidades. Ou você não perdeu peso nenhum essa semana, né? Ou você, inclusive, ganhou peso, porque às vezes essas 700 calorias aqui ainda foi suficiente para manter o seu gasto, ainda sobrou um pouquinho, né? Então, prestem bem atenção nessa imagem aqui para vocês, daqui para frente, pensarem diferente no final de semana, tá? Em um processo de emagrecimento, a gente vai aprender aqui que dá para incluir alimentos que você gosta, né? Uma cervejinha, uma pizza, um sanduíche, mas não dá para ser dessa forma aqui, tá? Lembra lá que eu falei que tudo que a gente pode comer tudo, mas o quanto é diferente. Então, esse superávit aqui, ele não pode existir durante o emagrecimento, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá legal? Então, vamos lá, alguns pontos importantes dessa aula, tá? Que, primeiro, importância em gastar calorias. A gente viu que o nosso estilo de vida, ele tá favorável a gente reduzir a quantidade de calorias que a gente gasta ao longo do dia, tá? Então, a gente tem que aumentar esse gasto calórico, seja através das atividades de rotina, ou seja, através do exercício físico, tá? A gente precisa aprender a calcular calorias e entender que todos esses alimentos que a gente consome, eles têm calorias e que eles vão impactar no balanço calórico do nosso dia, tá? E tomar muito cuidado com o final de semana, tá? Principalmente durante o processo de emagrecimento, tá? Quando a gente chega na fase de manutenção, é outra história, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então, tenham isso em mente aí, tá? Essas aqui são as mensagens para levar para casa, tá legal? Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas já tem outra aula para vocês, tá bom?